Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast, com mais um episódio difícil de gravar, difícil de ouvir, difícil de acreditar, difícil de colocar em palavras, né? O ChavaCast é o maior culpado de tudo. Os mais atentos sabem que desde que o ChavaCast surgiu, o Brasil nunca mais brilhou. Não, brincadeiras à parte, o Brasil brilhou ano passado, mas mesmo assim foi um brilho momentâneo. Mas enfim, a gente vai ter um papo, quase um desabafo aqui, né? Mas é isso, temos que falar sobre o Grêmio Esportivo Brasil. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Aqui nos estúdios do ChavaCast, a gente está mudando o estúdio, muda de ferramenta, está testando algumas coisas novas, né? Para ver se a zica vai embora. E comigo, ao meu lado, ou ao meu lado de forma online, Henrique Bentempes. Bem-vindo, Henrique, novamente. Obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo, todo o pessoal do ChavaCast. Agradeço o convite mais uma vez para poder estar aqui presente. Infelizmente, não nas melhores circunstâncias para a gente estar conversando, mas estamos aí à disposição para a gente bater esse papo e falar de um jogo que foi difícil. Foi difícil para quem estava no estádio para assistir, porque a nossa situação não está nada fácil. Perfeito, cara. Perfeito não, né? Mas resumiu bem já nesse início. É o Henrique que já gravou com a gente 2 episódios, um que foi uma entrevista sobre o papo de arquibancada, né? Inclusive, a gente vai até entrar um pouquinho, acho, nesse assunto hoje, né? Mas é só um resumo do resumo, porque já tem um episódio gigantesco falando sobre isso. E outro episódio também comentando sobre o Chava. E hoje a gente vai falar da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Eu vou mesclar rapidamente no início o jogo contra a Avenida Santa Cruz, né, que a gente não gravou. Inclusive, a tabela nos atrapalha muito para gravar, porque jogo domingo e quarta, domingo, fica difícil. Se a gente lançar um episódio na terça-feira, não é que seja impossível de ser ouvido, né, mas fica muito velho rapidamente. Se o Brasil já não ganha, a motivação de ouvir um episódio já cai pra caramba, então tá difícil gravar assim, rodada a rodada, né, com esse intervalo de jogos tão curto e com os resultados também não empolgantes. Mas antes de a gente entrar no assunto do Campeonato Gaúcho, a gente tem que falar da KTO, nossa parceira aí há mais de um ano, a casa de apostas rubro-negra, inclusive, né, com a marca aí, o site todo vermelho e preto. E eles apoiam grandes podcasts, né? Um deles é o Correspondentes Premier, quem acompanha a Premier League tá ligado. E nos apoia também, apoia outros perfis aí que abordam futebol, basquete, enfim. E nós temos o cupom ChavaCast lá, de 20% de free bet no primeiro depósito. Só usar o ChavaCast. Caso não role ali por algum motivo no cadastro, né, se for o primeiro depósito, é só entrar em contato com o suporte ou nos procura aí que a gente dá um jeito também. E é isso aí, né, gurizada? E apostem no Brasil, inclusive as odds estavam muito interessantes até para o empate. Acho que antes do jogo começar, o empate entre Brasil e Grêmio estava pagando 4,2, que é bastante coisa, né? E tendo em vista que o Brasil tinha empatado as 2 primeiras rodadas, e é um time que defensivamente é mais seguro, né? Era um resultado muito plausível, né? Por pouco não foi mais um 0-0. Mas é isso, apostem na KTO, kto.com. Mas, gurizada, a gente tem que falar desse Campeonato Gaúcho, o Brasil que, neste momento, é o 10º colocado, e são 12 clubes, vale lembrar. Os 2 últimos caem, vale lembrar. E o Brasil tem 2 pontos, né? Empatou em 0-0 com o Novo Hamburgo em Pelotas, depois foi a Santa Cruz, empatou novamente em 0-0. E agora, contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense, tá, pessoal? Tem pessoal que às vezes erra a cidade aí, né? Se confunde. O Brasil, infelizmente, foi derrotado por 1-0. Um jogo horroroso de assistir. Até os gremistas devem ter repugnado dessa partida, né? E, enfim, foi bem ruim de assistir mesmo. E o Brasil conheceu a primeira derrota no campeonato, levou o primeiro gol do campeonato e não fez nenhum gol, né? Novamente. Então, a situação do Brasil realmente
é muito delicada, ainda falta bastante tempo, né? Tempo não, mas tem muitas rodadas ainda pela frente. Só que assim, estamos vivendo um drama, porque o jogo contra o Santa Cruz em Pelotas no próximo domingo já virou uma finalzinha de campeonato, vale 6 pontos. E também vamos ter Guarani de Bagé, né? Em algum momento, o próprio São Luís, o São José. Então, assim, a gente vai ter finais de campeonato durante essa fase de grupos. A situação não está fácil, gurizada. E antes de a gente entrar no jogo Brasil e Grêmio, só repassar novamente, o Brasil empatou contra a Avenida Santa Cruz na última quarta-feira. E, na real, acho que até é um bom resultado empatar lá nos Eucaliptos. Mas, diante de tudo, a gente não conseguiu ainda vencer no campeonato. Um pontinho bem insuficiente, né? Mas lá na frente pode ser que esse ponto seja importante. E aí o Brasil recebeu o Grêmio reserva, um time que, na minha opinião, bem fraco, né? O time do Grêmio, o elenco, ele não parece muito de Série A, né? O time titular, claro, e quando tinha Luizito Soares, né? Que não tem mais, graças a Deus, era um time mais perigoso. Aí pega o reserva, em condições normais, com o Brasil mais organizadinho, é possível que o Grêmio não fosse de reserva, né? Vamos supor que o Brasil tivesse com um time ajeitado, um time enjoado. Duvido muito que o Grêmio fosse de reserva em Pelotas. Só foi porque sabiam da fragilidade do nosso time, tenho certeza disso. E em condições normais era um jogo para ganhar, né? Era um jogo para encher a casa e ganhar o jogo contra o Grêmio. A gente não encheu a casa e não ganhou o jogo. Então, assim, coisas estão acontecendo de forma estranha no estádio Bento Freitas. Henrique, tu que estavas na arquibancada como sempre, né? O homem da bancada, né, cara? Isso aí é preciso respeitar. O que daquilo que tu pôde ver do jogo, né? Porque a gente ali no estádio e eu falo por mim, né? No pré-jogo é a melhor parte da partida, então a gente se dedica bastante nessa parte do dia. Mas vendo o contexto todo do Brasil no campeonato, a disputa com o Grêmio no estádio Bento Freitas, é um jogo grande, né? Tem a rivalidade ali. Como é que tu enxergou essa partida? Tu achou que o Brasil merecia ter perdido? O empate era mais justo? Ou realmente não? O Brasil perdeu porque realmente tinha que perder, não fez uma boa partida? Assim, naturalmente o jogo contra o Grêmio ele já tem os seus problemas, né? Falando da parte de arquibancada, já tem seus problemas por conta da rivalidade, né? A gente tem claramente essa posição anti-Grenal, então esse tipo os ânimos já ficam um pouco mais acirrados, né? Houve aí um certo exagero, né? Na minha visão, da Brigada Militar, que fez um aparato de segurança quase como algo de guerra, com muita polícia mesmo nos arredores do Bento Freitas, com um helicóptero, com caminhonetes do choque dentro do estádio. Enfim, foi um aparato parecia que estavam recebendo um presidente da República ou alguém que requer um nível bem grande assim de aparato de segurança. Mas, falando sobre o jogo, naturalmente o Renato é um cara esperto, né? Ele conhece o Brasil, ele sabe como é jogar no Bento Freitas, então ele não teria colocado o Grêmio para jogar com um time reserva, né? Se não soubesse que o time do Brasil realmente é um dos mais frágeis dos últimos anos, né? Para não dizer que é o mais frágil aí que eu tenha visto, é um dos mais frágeis, um dos piores times aí que a gente já teve nos últimos tempos. Então sem dúvida era um jogo que ele poderia arriscar jogar com um time um pouquinho mais modificado, dando oportunidade para outros jogadores que não têm jogado tanto, que foi aí o que de fato aconteceu. Ali o primeiro tempo, apesar, né, do 0-0, o Grêmio teve essas oportunidades, o Grêmio deixou o Brasil jogar, né, na sua estratégia ali, largou a bola para o Brasil em certos momentos, mas fica bem claro como a gente tem um time muito, muito limitado que, quando tem a bola, não sabe o que fazer. Ofensivamente, o time do Brasil, infelizmente,
é muito fraco, muito fraco. A gente, no campo de ataque ali, não conseguimos trocar mais do que 2, 3 passes certos. Acabamos muitas vezes optando por lançamento, por balão, por chutão para frente. Infelizmente, a gente tem um centroavante que, apesar de ser alto, não consegue ganhar uma disputa de cabeça, não consegue fazer uma parede, não consegue proteger a bola, não consegue cavar uma falta, que acaba que prejudica muito o time do Brasil, que sempre foi marcado por ser um time muito bom, muito forte em bola parada. E esse ano a gente tem visto uma coisa patética, que são cada cobrança de escanteio do Brasil chega a ser um pavor para o torcedor, porque são todas cobranças ou rasteiras ou muito baixas na primeira trave, às vezes nem chegam dentro da área, não sei o que acontece, chega a ser vergonhoso. E mais uma vez foi dessa mesma maneira. Então, assim, o time do Brasil, infelizmente, ele assusta e preocupa muito a gente. Perfeito, né, cara? Perfeito. E, pô, isso daí do aparato de segurança me lembrou, acho que foi 2007, né? Não sei se foi 2005, 2007, eu acho que foi 2007. Eu não estava em Pelotas, né, mas as imagens correm o mundo. Helicóptero e pararás, que maravilha, né, cara? Mas, cara, o, o time do Brasil, a gente já sabia, né, por todos os indicativos e pelas dificuldades financeiras e pela necessidade de pisar no freio, né, de verdade, em algum momento o Brasil teria que cortar na carne, como se diz, que o time seria mais fraco tecnicamente. Só que a gente não perdeu para nenhum do interior ainda, né? Tipo, empatou 2 partidas, mas a minha grande preocupação é como a gente vai marcar gols, né, cara? Porque para ganhar os jogos, né, é preciso marcar gols. Parece uma obviedade, mas a gente está no nível que o óbvio precisa ser dito. Eu não consigo ver o Brasil marcando muitos gols no campeonato, né? Inclusive, eu não consegui ver ainda, né? Foram 3 jogos, nenhum gol. E para mim, tudo passa por aí, cara. Tudo passa por aí. E claro que a diretoria tem que fazer o que ela achar melhor, tem que ser feito, né? Analisando contas e tudo, mas eu tô apavorado. Eu do meu modo torcedor já passional, eu já estaria pensando em botar, sei lá, mais 20 mil na folha de algum jeito para trazer algum centroavante, ou sei lá, alguém que seja mais ofensivamente um jogador melhor, né, nesse sentido, porque realmente a situação tá um pouco assustadora, para não dizer bastante. Porque eu falo aqui em não cair, que é o óbvio, né? Mas eu gostaria de. Acho que não, gostaria não. É vital que o Brasil garanta uma vaga na Série D no ano que vem. Porque se as coisas estão difíceis jogando a Série D, que garante o calendário no segundo semestre e tal, não é tão longo o calendário, mas ainda assim prolonga o ano, né? Dá, inclusive, ao sócio a possibilidade de vai continuar pagando todo mês e vai ter mais tempo com jogos para assistir, valoriza o produto, né? Mas é importante também para contratar jogador. Já tá difícil contratar jogador, né? Imagina sem um calendário mais longo, tendo que obrigatoriamente jogar uma copinha, que eu acho que o Brasil já tem que jogar, já tem que pensar em jogar por tudo, né? Por valer potencialmente um título, uma classificação com uma competição nacional. Então, assim, eu tô apavorado e eu acho que o desalento ele é muito grande, né? E isso afetou também a presença de público no estádio. Eu já vi públicos ruins do Brasil. Eu acho que o grande público, primeira vez que um público me chamou a atenção negativamente foi quando o Brasil recebeu o Vasco em 2016, que o estádio tinha um ótimo público naquele momento, a arquibancada era metálica ali da JK ainda, mas mesmo assim o perfil do público estava diferente, eu me lembro de notar claramente isso,
e não estava super lotado, o que no meu parâmetro de torcida do Brasil em jogo assim deveria estar super lotado. E agora contra o Grêmio, um jogo difícil, e até o Sinote, um abraço para ele, comentou, estava debatendo sobre o Brasil. Ele falou que, cara, potencialmente é o maior jogo do ano em Pelotas que a gente teve, né? E mesmo assim, com tudo isso, a gente teve um público bem abaixo, bem abaixo. Se a gente lembrar de 2007, como comentei há pouco mais cedo aí, aquele jogo era o estádio anterior, né? E tava super lotado, não cabia um cachorro caramelo dentro daquelas arquibancadas de tanta gente que tinha. E aí, o Mano Menezes, eu me lembro que depois do jogo, não sei se foi em 2007 ou 2005 que ele falou, esse cara, eu já tô me perdendo nas datas, tá? Mas é que o Brasil ganhou do Grêmio esses 2 anos. E aí, depois do jogo, ele comentou que a torcida do Brasil merecia mais, não sei o quê. Tipo, ele deu uma cutucada na direção do Brasil, na época, elogiando a nossa torcida. E, cara, a gente teve um público ok ali, tipo, quase ninguém do interior bota a quantidade de gente que a gente bota, até mesmo o nosso público mais humilde, ainda assim é bastante gente para padrão do interior gaúcho, mas é preocupante. E aqui no ChavaCast, o Henrique sabe bem, porque ele é nosso ouvinte também, a gente bate muito nessa tecla, e eu bato muito nessa tecla, porque o meu maior medo na vida de torcedor do Brasil é ter que presenciar o fim. O fim é modo de dizer, tá? Mas a diminuição agressiva da torcida do Brasil com o passar das décadas que virão. E elas virão. A gente querendo ou não, fazendo algo ou não, elas chegarão. Então, assim, meu maior medo de torcedor do Brasil é ter que presenciar o Brasil fazer uma promoção de ingressos, um jogo grande, importante, e mesmo assim não ter capacidade de encher o estádio. Porque ainda a gente consegue, né? A gente bota o ingresso mais alto, aquela coisa toda, né? Tem que pagar, sei lá, tem que fazer uma grana. Em jogo grande até entendo que tem que fazer uma grana mesmo, acho que é a oportunidade. Tem muita gente que só vai nesse jogo mesmo, então, enfim, tem uma questão grande aí por trás, só que o contexto atual é muito ruim, né, para atrair torcedor. A torcida do Brasil está muito cansada, tá tudo muito caro, e as perspectivas de ir ao jogo e se divertir, elas também são menores. Enfim, é um somatório enorme de fatores que fizeram com que o público fosse bem abaixo e tenha detonado o discurso de vamos vender mais caro para fazer renda, porque a renda não foi... a renda só foi melhor porque tinha uma torcida visitante numerosa, porque se não tivesse a torcida visitante numerosa, a renda provavelmente seria ordinária, no sentido de é a mesma de sempre, né? Então, a gente não fez renda, a gente não fez pressão, a gente não botou gente no estádio e a gente não teve chance de vencer o jogo. Então, assim, foi um domingo de uma tragédia inacreditável para a nossa imagem enquanto clube, tipo, no sentido de torcida, né? Nossa torcida, tipo, causa um estranhamento para quem assiste. A gente foi avacalhado também pelas rádios, pela imprensa de Porto Alegre, que mostrou as cabines de imprensa que realmente não estão boas ali, né? Há bastante tempo a nossa estrutura nas cabines realmente não é boa. O gramado também não tá legal. Visualmente tá bem feio. Então, cara, foi um domingo, um domingo difícil, cara. Domingo difícil. Mas eu quero saber de ti, Henrique. Tu achou que o público foi bom, apesar das circunstâncias? Tu é pessimista em relação a isso ou tu acha que não? Tipo, é só em algum momento o fator campo vai, né? O Brasil, em algum momento, algum ano aí, o Brasil vai retomar um caminho legal de resultados esportivos e a torcida vai voltar? O que tu achas, assim? Qual é o teu palpite, né? Falando especificamente sobre esse domingo, eu, por princípio, sou sempre contrário a valores de ingresso nesse nível, né?
mas entendo qual foi a ideia da diretoria do Brasil. Entendo que ali houve uma ideia de tentar coibir, ali, de certo modo, com que se tivesse um público gremista dominante ali, né, naquela arquibancada atrás do gol, né, em sua totalidade, e tentar tirar realmente um pouco de dinheiro desse povo gremista aí do interior, que em Pelotas é uma vergonha. Infelizmente, a gente vê um número de torcedores do Grêmio como se tem. Mas, infelizmente, isso aí se explica muito também pelas condições, né, atuais econômicas, tanto da cidade quanto, né, do país. R$ 150 é um valor que é proibitivo, tanto para a torcida do Brasil quanto para a torcida do Grêmio. A tentativa da diretoria de fato não deu certo. Não deu certo por quê? Porque nós vimos, em primeiro lugar, que a torcida do Grêmio, né, que seria o público que a gente almejava, vamos dizer assim, entre aspas, tirar dinheiro, não lotou a sua parte. Eu acredito que tinham entre 600 e 700 torcedores do Grêmio ali, aproximadamente. Não lotou a arquibancada. E nós ficamos com uma imagem muito negativa da torcida do Brasil, porque, infelizmente, nós tivemos com as arquibancadas bem vazias. Totalmente inimaginável em um jogo contra o Grêmio, mesmo com todas as circunstâncias. A gente já viu o Brasil tomando de 7 do Inter, tomando de 9 do Inter, e com as arquibancadas lotadas. O problema não é, acredito, né, num jogo contra o Grêmio, né, ou contra o Inter, enfim, o problema não é nem o momento em si do clube, mas sim os preços ali. Acredito que se o ingresso fosse mais acessível, teria um público maior. A gente sabe que ainda seria um público mais daquele tipo de torcedor turista, que só vai em jogo bom, mas dessa vez nem para tirar o dinheiro do torcedor que é o turista, que só vai no jogo contra a dupla Grenal, ou contra um Vasco, um Atlético Mineiro, enfim, não deu, porque o público realmente não passou daquilo que já é o habitual no Bento Freitas, na verdade, que é o seu público ali de 3, 4 mil torcedores do lado do Brasil. E, de fato, hoje a gente cada vez mais compete com a internet, com as redes sociais. Hoje tu tá com o jogador do Flamengo, do Palmeiras, enfim, inclusive de times europeus, a um clique ali no Instagram, no YouTube, no TikTok. Então, é meio que natural que hoje clubes como o Brasil sofram com essa questão da perda de torcedor. Por isso que a gente tem que buscar valorizar aqueles que ainda mantêm o espírito. É muito interessante ver quando tem uma gurizada ali dos seus 15, 16, 17 anos na arquibancada. Esse tipo de guri tem que ser valorizado, porque são poucos, hoje em dia, infelizmente, que tomam essa decisão de torcer para o clube da sua cidade, de valorizar o clube que é o clube do seu local de nascimento, em detrimento de dupla Grenal, ou então, né, dos grandes clubes do cenário nacional, Palmeiras, Flamengo, e hoje em dia com a facilidade também do futebol europeu, que muitos se intitulam torcedores de times europeus, né, coisa que eu não consigo concordar. Ser simpatizante, gostar do time, tudo bem. Agora, abandonar por completo o time da sua cidade, favorecendo aí torcer para um time da Europa, para mim é algo muito absurdo, assim. Mas, infelizmente, nesse jogo, a estratégia da diretoria do Brasil não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida porque acabou também impedindo com que, sabendo que o time é limitado, sabendo de todas as circunstâncias, se a gente tivesse pelo menos um público maior que contribuísse para transformar o estádio um pouco mais em um caldeirão, talvez tivesse dificultado um pouco mais para o Grêmio. Apesar do 1-0, o resultado poderia ter sido maior para o Grêmio também. O jogo foi muito ruim, mas o Grêmio, em momento algum, se sentiu desafiado pelo Brasil, na verdade. Porque a única jogada realmente de perigo foi a cobrança de falta do Tinga. Mas, de resto, ali, o Brasil não conseguiu chegar na área. Nem nos momentos finais ali, que o Brasil teve um pouquinho mais de domínio do jogo, não conseguiu criar uma jogada de perigo, não conseguiu botar uma bola na área que tivesse um cabeceio perigoso, enfim. O time do Brasil
treinado pelo Deitz, não consegue sequer manter uma identidade de um time tipicamente chavante, que é aquele time que no momento difícil cava uma falta na beirada da área, numa cobrança de escanteio arranca um gol, ou então numa cobrança de escanteio inflama a torcida, chama a torcida para junto, faz do estádio se transformar num caldeirão, contribui para que o Brasil se sinta mais confiante, se imponha mais. Então, infelizmente, a estratégia da diretoria definitivamente não deu certo e não contribuiu para que o Brasil ganhasse mais dinheiro e tão pouco com que o Brasil tivesse mais calor, o apoio da sua torcida dentro do estádio. Pois é, meu amigo. Mas, cara, acho que antes da gente encerrar, se bem que a gente tem que falar um pouquinho a gente pode antecipar, de repente, Brasil e Caxias, né? Aliás, Caxias e Brasil nessa próxima quarta-feira. Vai ser um jogo muito difícil. Um centenário lá, né? A gente não tem mais o dono de Caxias nos treinando, então tende a ser um jogo difícil. Mas antes da gente passar para esse último tópico e fazer os nossos encerramentos aqui do nosso episódio, até para não ficar muito longo, né? Eu pedi para o Vinícius da Chaserra mandar um áudio para nós, porque ele é um cara que está no Sanatório ChavaCast, né? Ele tem o nosso plano de saúde aí do ChavaCast, né? Um grupo sadio, e tá ali sempre acompanhando e tal. Ele mora na Serra, né? E fazia anos que ele não ia ao estádio Bento Freitas, ele só estava acompanhando o Brasil em jogos fora de Pelotas e tal, em Caxias, Porto Alegre, coisas assim. E ele levou o guri dele para o estádio e gostaria de colocar o guri dele para entrar em campo com os jogadores, né? Tem um processo ali, porque as regras vão mudando, né? A CBF mesmo não facilitava as coisas, e agora a Confederação Gaúcha tem um protocolo a ser seguido, enfim, essas coisas aí que às vezes mais ajudam a matar o futebol. Mas felizmente ele conseguiu incluir o guri dele ali com essa gurizada. Até agradecer publicamente a Laura, né, que eu falei com ela para facilitar, já que ele vinha de outra cidade, né, não poderia chegar antes, sei lá, na véspera e tal, ele chegaria no jogo já. E aí, com tudo isso ajeitado ali, o gurizinho dele conseguiu entrar no gramado, e o relato do Vinícius é muito legal. Eu acho que a gente falou aqui, né, eu falei do meu medo da torcida do Brasil não renovar e tal. Esse tipo de ação de ter uma criança entrando em campo, uma criança conhecendo o estádio do Brasil, conhecendo os instrumentos, né? Tipo, vendo o pessoal tocar, vendo, sei lá, sinalizador aceso, coisas assim, bandeira de mastro. São coisas que me encantaram quando era criança e continuam encantando, principalmente aquelas crianças que nunca viram. E aí que mora o segredo, né? Começar a cativar desde cedo. Porque quando ela perceber que ela fez uma escolha errada, aí já vai ser tarde demais. Então tem que ser nessa hora, né, meu amigo? Então, assim, ouça o relato do Vinícius. Obrigado, Vinícius, pelo áudio. Eu acho que o áudio dele vai elevar o nosso espírito nesse finalzinho de episódio. De que coisas boas que extrapolam o futebol, né? Extrapolam a desorganização histórica do Brasil. E explicam a formação da torcida do Brasil de alguma forma, né? Ela é muito orgânica, ela não depende do clube para existir, né? Graças a Deus, né? Por isso que a torcida do Brasil é tão maravilhosa, porque se fosse depender do clube, em algum momento ela nunca teria surgido, e se tivesse surgido, já teria sido perdida há muito tempo. É algo muito mais orgânico, muito mais de raiz, assim, cara, vai se espalhando e enfim, é algo muito subjetivo, não tem muito como explicar concretamente. Mas vamos lá, Vinícius, larga aí teu relato. Olá pessoal, o Pedro, tudo bem? Aqui é o Vinícius, sou de Caxias do Sul, da Chaserra aqui. Fazia muito tempo que eu não ia no estádio, no Bento Freitas, né? Eu vou mais só jogo lá em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, ali na volta, né? Enfim, Caxias, Juventude. E eu acabava muito tempo que eu não ia no Bento Freitas, né? E eu acabei tirando férias, coincidiu de ter esse jogo contra o Grêmio. Então eu acabei indo, né, no jogo.
Tive uma experiência muito bacana de poder meu filho entrar com o Brasil, né? Eu tenho o Nicolas, meu filho tem 4 anos e meio, e poder, digamos, continuar fomentando essa nossa, né, essa nossa paixão, a nossa alegria de ser chavante, né? Na boa ou na ruim, né? Tinha muito mais na ruim, né? Porque o momento bom do Brasil é pouco, né? Que nós tivemos nossa vida, digamos, mas o que importa é o nosso espírito chavante, enfim. Ele entrou no estádio, eu digo que foi uma emoção, né? É um presente muito mais pro pai do que para ele, né? Mas é um dia que ele vai demorar para esquecer. Ele chegou em casa contando feliz da vida que na volta do estádio, quando a gente entrou, tava a charanga, o pessoal da charanga ali entrando, enfim, do esquadrão e tal, com sinalizador. Ele achou o máximo aquilo. E aí ele, pai, vendem churrasquinho aqui fora, que legal. Ele achou o máximo também dele churrasquinho na porta do estádio, enfim. E aí ele entrou com o Brasil ali, com o time, enfim. E depois ele ficou comigo acompanhando o jogo. Eu achei bacana, bastante crianças. Não era um jogo que estava lotado, né? Enfim, por diversos motivos, né? Mas não era um jogo que estava estádio lotado, mas tinha até um certo bom público. Tinham bastante crianças e mulheres, achei bacana, que fazia tempo que eu não ia, né? No Bento Freitas. E, cara, nosso estádio ainda continua com uma energia muito boa. O pessoal que tá lá apoia, é Brasil, é muito mais pessoas para frente torcendo pelo nosso time do que os corneteiros, digamos. Acho que a gente vai ter que se reinventar aí para achar uma fórmula mágica, digamos assim, de funcionar isso, mas ontem eu percebi que nosso clube ainda, a gente tem muita lenha para queimar ainda, e nós temos um material humano ali da nossa torcida muito enraizado. Eu fico muito feliz de poder passar para o meu filho, né? Isso, eu tenho também o Joaquim, o outro que tem 6 meses, né? Que futuramente também vou levar no estádio. Mas foi um domingo muito bacana e me emocionei bastante. O resultado para mim acabou sendo o que menos importa, né? Digamos, né? Mas acabou sendo muito emocionante porque ele saiu do estádio maravilhado, saiu cantando Caldeirão, ficou feliz da vida. Então é bacana a gente poder proporcionar esse espírito de ser chavante e poder proporcionar para o meu filho o Bento Freitas, né? Que é um negócio ímpar. A gente já foi em diversos estádios no Brasil, né? Porque a gente acompanha bastante o Brasil, né? Nossa torcida acompanha e a gente sabe que o nosso estádio ele tem uma vida, ele tem uma alma, ele não é um concreto, né? É um cimento ali para te sentar, né? Então é bacana demais. Um abraço aí a todo mundo. Obrigado, Vini, pelo áudio. Cara, Henrique Betempos, no áudio aí o Vini falou sobre o filho dele que ficou emocionado aí de ter visto o pessoal vendendo churrasquinho na rua, a charanga tocando, coisas assim. Ele nem sentiu a derrota. Porque criança muitas vezes não se prende muito ao jogo, né? Eu me lembro da época dos copos de cerveja na arquibancada, a gurizadinha ali, o jogo rolando, e eles jogando futebol também com os copos ali e tal. Cada um no seu mundinho. Então foi muito legal receber esse relato do Vini. Mas a gente tem um jogo difícil agora, né, Henrique? Contra o Caxias no Centenário. Inclusive, vai ser na quarta-feira, eu me esqueci o horário, às 9h30 da noite, né? Cara, é um jogo muito difícil, mas eu conto com o empate de Fabiano Dait. Mas, cara, tem alguma expectativa para isso? E já agradecendo a tua presença aqui nos estúdios ChavaCast, meu amigo. Obrigado por ter vindo. Assim, falando ainda sobre o outro assunto, assim, eu mesmo sou uma pessoa que se apaixonou pelo Brasil, primeiro pela torcida do Brasil, do que pelo Brasil em si, né? Quando eu comecei a frequentar a arquibancada, o momento do Brasil não era bom como é o nosso normal, basicamente, mas eu mesmo sou um que entrava em campo com os jogadores e muitas vezes entrava ali com um jogador, entrava 10 crianças ali, então, mal se via os jogadores, tanta criança na volta. Então isso, sem dúvida nenhuma, claro, agora com todas as regras que a federação impõe aí, né, coloca, mas uma coisa importante de voltar a ter, porque tu ter esse contato direto com o jogador, tu poder saudar o torcedor, sentindo como se fosse
como se tu estivesse participando ativamente do jogo ali, como se fosse um jogador também que vai até a torcida saudar. Isso aí sempre foi algo muito marcante para mim na infância, e espero que isso contribua para que uma nova geração de torcedor chavante se estabeleça aí, não deixe com que a torcida do Brasil morra, porque sempre foi e sempre vai ser o maior patrimônio do Brasil é o seu torcedor. Se a gente não tem o melhor dos estádios do mundo, se a gente não tem o melhor futebol do mundo, se a gente não está colocado em divisões, infelizmente não estamos mais colocados em divisões do alto nível do futebol brasileiro, como nós já estivemos entre os 40 maiores clubes do país, pelo menos com que a torcida do Brasil permaneça com essa marca de a maior e mais fiel torcida do interior do Rio Grande do Sul. Isso já é algo que pelo menos nos deixa com um espírito de que nada é em vão, que a gente está aqui pelo Brasil e que por mais que todas as dificuldades existam, a gente não vai largar do osso muito fácil. Então, sobre o jogo em Caxias, é um jogo muito difícil. O Caxias sempre é impressionante. O Brasil contrata centroavantes e por aqui parece que ninguém dá certo. O Caxias, todo centroavante que o Caxias contrata parece que dá certo. Já tem o centroavante, o Álvaro, que em 3 jogos já tem 3 gols marcados. É um jogador perigoso. Ano passado tinha o Heron, esse ano já tem o Álvaro. Então, não vai ser um jogo fácil, infelizmente. As perspectivas não são muito boas, né, de fazer um bom resultado lá, ainda mais que agora sem o Rogério, que sempre foi o pai da dupla Caju. Mas, bom, se sair com um empate de lá novamente, mais um empate do Brasil, mas esse aí sim é um empate que a gente pode contar como um ponto realmente conquistado, se conseguir conquistar o pontinho lá, porque é um jogo difícil, é um jogo longe de casa, e o Brasil até agora não demonstrou capacidade de ser um time que vai sair para jogar, ainda mais contra um adversário como o Caxias, e sair com os 3 pontos de lá. Espero muito que cale minha boca e que voltemos lá de Caxias com 3 pontos, mas infelizmente é difícil de imaginar isso nesse momento. Vamos torcer para que seja possível, porque seria muito importante para o Brasil. Não conseguimos ter os 3 pontos contra o Novo Hamburgo. Contra o Avenida, tudo bem, era um jogo também fora de casa, mas era um adversário que talvez daria para ter arrancado 3 pontos, mas saímos de lá com um ponto, que não é de se desprezar. Infelizmente, aí contra o Grêmio, os indicativos já demonstraram que seria uma derrota, mas agora o jogo contra o Caxias é um jogo muito importante, porque não podemos esquecer que o campeonato é curto, os adversários da parte de baixo da tabela vão ter que começar também a ganhar. O Santa Cruz está precisando demonstrar, né, fez um investimento alto para esse gauchão, então precisa demonstrar que o investimento valeu a pena. Até o momento não demonstrou. O Guarani também é um time que tem uma folha salarial maior que a do Brasil, é um time que investiu mais do que o Brasil, e até o momento também não vem fazendo um bom campeonato. Então o Brasil tem que se ligar, porque a partir de agora a situação começa a ficar mais séria ainda. Então trazer um bom resultado de Caxias é fundamental, mesmo que seja um empate, já é um resultado a ser comemorado. Perfeito, Henrique. Cara, mais uma vez agradecer pela tua presença, agradecer quem ouviu o nosso episódio até o fim. Como diz o Rapa, né? Inclusive, vou mandar um abraço pro meu amigo Thierry Caruso, ele sempre fala esse trecho. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim, né, cara? Então, vamos acreditar. Ainda é possível. Poderia ser pior, né, cara? A gente sempre tem que pensar nisso. Sempre pode ser pior. Então, o grupo já está formado, né? Não tem como refazer ele do zero agora. A gente tem que torcer e apoiar para que a gente consiga superar esses desafios a partir de agora e olhar com muita atenção, né? Olhar com muita atenção. E uma eventual derrota para o Caxias agora, o que, cara, não é o provável, né? Todas as casas de apostas vão
vão apostar na vitória do Caxias, por exemplo, é o mais provável. A gente vai ter que fazer guerra, vai ter que fazer uma Copa do Mundo contra o Santa Cruz no domingo. E aí, conhecendo como eu conheço este clube, né, para o qual nós dedicamos boa parte das nossas vidas, se não a totalidade delas, vai ter uma promoçãozinha, né? E aí vão lembrar de nós. Mas é isso. Eu espero que o Brasil consiga pelo menos um empate em Caxias. Vai ser um ponto muito importante, né? E depois fazer uma guerra no domingo contra o Santa Cruz para, de repente, encaminhar aí uma vitória e chegar a 5 ou a 6 pontos, no melhor dos cenários, né? Porque eu não acredito em vitória no Centenário, seria inacreditável. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer por aí, a gente vai saber disso e a gente vai vir com outro episódio na semana que vem para a gente debater o momento que o Brasil vai estar na semana que vem. Talvez mais aliviados ou mais irritados, assustados, pedindo demissão, mandando SMS pro Rogério, enfim, vamos ver vamos ver o que acontece até lá. Tá bom, gurizada? Grande abraço a todos, valeu, Henrique. Obrigado, Pedro, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nos Estudos ChavaCast. Mandar um abraço para todo mundo aí que também são os participantes regulares do programa. E, bom, o que nos resta é tentar sempre ser um pouquinho otimista, mas no fundo a gente sabe que a verdade é que lá em Caxias o jogo vai ser muito difícil e a possibilidade de sair com 3 pontos lá é quase impossível. Mas vamos aguardar para ver aí e seguir torcendo para que a gente saia dessa situação e não corramos aquele risco, daquela sombra do rebaixamento aí que a gente já tem colocado sobre nós aí. Um abraço e mais uma vez agradecendo aí o convite. Tamo junto, meu velho. Até a próxima então, pessoal. Até mais.